Prezados ouvintes, todos nós vivemos em nosso país e em nosso estado, mas em última análise, todos nós vivemos nas nossas cidades. E são exatamente elas, as cidades, as unidades administrativas mais próximas do cidadão. Não há, portanto, como pensar em melhorar a qualidade de vida da população sem falar na reorganização municipal e na integração dos municípios que compõem a nossa região metropolitana. Como descentralizar as atividades econômicas, reduzindo congestionamentos e o tempo que perdemos ao nos deslocar. Como estimular o empreendedorismo nos bairros e nas comunidades, aproveitando as novas tecnologias. Como reduzir as desigualdades estruturais entre as favelas e o asfalto. O podcast RJ em Debate, como sempre sob o comando do deputado Luiz Paulo, receberá hoje o arquiteto, urbanista e conselheiro da Agenerza, Vicente Loureiro, para o primeiro de uma série de 5 episódios destinados a debater algumas das questões urbanas que mais impactam a sua vida e buscando apresentar soluções viáveis para a construção de cidades mais racionais, eficientes, harmônicas e inclusivas. Meu nome é Pablo Guimarães e é enorme a nossa satisfação em ter você como ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia a todas e a todos. Eu queria aqui expressar a minha gratidão pela nossa continuada audiência no nosso podcast RJ em Debate. E hoje nós vamos começar a discutir mais profundamente as nossas cidades, principalmente, mas não só, as da região metropolitana. E nessas conversas, que serão bastante proveitosas, nós vamos abrir esse ciclo trazendo aqui um grande arquiteto urbanista que eu conheço há muitos anos e se dedica profundamente a estudar as regiões metropolitanas, que é o Vicente Loureiro. Bom dia, arquiteto urbanista Vicente Loureiro. Como é que você vai nesse período pandêmico? Procurando me proteger, já tomei a primeira dose da vacina, não consegui tomar a segunda, que foi adiada. Enfim, estou aqui na expectativa, mas procurando seguir aí as recomendações dos nossos sanitaristas, né, para que a gente atravesse esse calvário aí da melhor forma possível. É um prazer, mestre, estar aqui com você nesse esforço de difundir aí as questões sobre como enfrentar os desafios da cidade, né, agravados agora com essa situação da pandemia, em alguns casos. Espero que nossa conversa renda bons fluidos e que a gente consiga mais inspiração ainda para buscar soluções. Vamos conversar muito sobre um dos temas mais importantes dessas regiões metropolitanas e de todas as cidades, que é a mobilidade. Mas antes eu quero frisar que a mobilidade deriva, né, da expansão da própria cidade. A mobilidade não é o elemento principal, ela deriva do crescimento desordenado dessas cidades. E eu queria mostrar que a pandemia está revelando isso claramente. Eu queria aqui trazer alguns números, Vicente Loureiro. Nós temos uma rede de BRT na cidade do Rio de Janeiro de 140 quilômetros. Temos uma rede de metrô na cidade do Rio de Janeiro de 56 quilômetros, com 3 linhas, né? A linha General Osório, Uruguai, a linha Botafogo-Pavuna e a linha General Osório, Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Nós temos 8 linhas de trens na nossa região metropolitana. São 270 quilômetros de trilhos. A cidade do Rio de Janeiro tem 6,5 milhões de habitantes, aproximadamente. E a região metropolitana, 12,5 milhões. Não se assustem.
Na cidade do Rio de Janeiro, até 2016, tinham 733 linhas de ônibus municipais, uma frota de 8.474 ônibus, mais o sistema de barcas, teleférico, e ainda 458 quilômetros de ciclovia, sem falar, só no centro, de 28 quilômetros de VLT. Veja, Vicente, é uma infraestrutura parruda e, mesmo assim, não funciona. Não funciona. Então, nós temos que começar a conversar por que não funciona. E ainda uma outra curiosidade. Se eu pegar os percentuais de deslocamento diário por modo de transporte, o modo que mais se desloca é o a pé, que chega mais ou menos a 30% dos deslocamentos. Então, no meu entendimento, nós temos que buscar, primeiro, redesenhar nossas cidades. E, para tal, temos que fortalecer os mais diversos bairros, para que ele tenha todas as infraestruturas possíveis, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, na AP5, que é a nossa zona oeste, e na região metropolitana, praticamente todos os bairros periféricos. A segunda questão é a conectividade, porque só a conectividade vai permitir, de fato, que a informação, o conhecimento viaje, e não as pessoas. Essa é uma questão absolutamente central. Então, dentro dessa ótica, eu queria que você nos fizesse, inicialmente, um diagnóstico e que caminho nós temos, Vicente. Ótimo, ótimo, Luiz Paulo. Acho que você pontua bem a questão e coloca que estamos no limite. Quer dizer, temos uma baita de uma infraestrutura, você detalhou, né? E, no entanto, ela não dá conta, né? E as pessoas sofrem, porque é desgastante, as viagens, são desgastantes as viagens, é caro, é custoso e além disso, em alguns desses modais citados também não tem lá, tem uma pegada ambiental que também não é mais recomendado. Então, é realmente um problemão. E a gente tem um dado que também me coloca a necessidade da gente, como você diz, aí, redesenhar, repensar a maneira de fazer a cidade ou a metrópole funcionar. O Rio de Janeiro se vangloria de fazer um Réveillon de não sei quantos milhões de pessoas em Copacabana. O centro do Rio é um Réveillon todo dia. A quantidade de pessoas que se aglomeram em Copacabana para celebrar a chegada do Ano Novo é a quantidade de pessoas que vêm da periferia do Rio, da região metropolitana, todos os dias para trabalhar, para ter acesso a alguns serviços, enfim. Então, não é fácil você manter, e é muito custoso você manter esse tipo de deslocamento, alguns com 70 quilômetros, 60 quilômetros, às vezes em dois, três modais distintos. Enfim, então, acho que está chegada a hora, né, porque o que a gente vai fazer? Vai aumentar essa rede? Vai ampliar? Tem limite, tudo tem limite. Né? Você, como bom engenheiro, sabe disso, você tem uma capacidade instalada, você pode melhorar sempre, pode aperfeiçoar sempre, mas vai chegando perto de um limite do suportável, né? Fisicamente, que pode caber naquela estrutura que está instalada. E como elas atravessam essas infraestruturas que vocês citam, elas atravessam a cidade, seus pontos nodais mais importantes, é muito difícil também sua ampliação lateral, né? E a subterrânea, a gente sabe o quanto que custa, o quanto que fica mais caro adotá-la. Então, eu acho que chegou a hora de rever mesmo, ou a gente começar a pensar em não ter tanta necessidade, tanta demanda por viagem. E
tem um dado interessante do PDTU, do último PDTU, que já tá ficando defasado, né? Passamos quase uma década, crise e crises econômicas e agora essa pandemia, mas, de qualquer maneira, tinha lá já um dado importante, que mais ou menos metade das viagens que se faz todo dia no interior da região metropolitana, não é por motivo casa-trabalho, é por casa-saúde, casa-educação, casa-serviços, casa regularizar uma papelada, tem dezenas de acesso à cultura, entretenimento, dezenas de outras motivações que dividem mais ou menos meio a meio as demandas por viagem. Então, percebe-se que, e você pontua também com muita precisão, que a conectividade pode ajudar muito a reduzir muitas dessas viagens, dessas necessidades de viagem. A papelada, por exemplo, né? obter uma certidão, um certificado, marcar uma consulta, uma série de providências que podem e devem ser tomadas remotamente, né? Da casa das pessoas, sem que ela precise ir ao posto de saúde, ou ir ao cartório, ir a esse ou aquele local onde ela gastaria uma viagem, gastaria tempo, né? Pode obter e deve obter isso talvez até do seu próprio celular. Então, acho que essas transformações são importantíssimas, porque elas podem reduzir muito, né, viagens adicionais, mas que acabam, no somatório, se transformando também num baita e num imenso desafio. Então, eu acho que repensar em considerar essas inovações, né? Considerar também que é muito importante uma distribuição mais equânime dos serviços, porque é insustentável também, não só do ponto de vista do deslocamento, mas dos próprios serviços em si. Você manter uma estrutura hiperconcentrada, em alguns casos, você deixa de atender como você poderia. Vou dar um exemplo da traumaortopedia. A traumaortopedia é diferente, por exemplo, do tratamento do câncer, do tratamento das doenças tropicais, super bem feito na Fundação Oswaldo Cruz. É um equipamento que tem que estar centralizado, num local, se possível, de mais fácil acesso, como é o Rio de Janeiro, para toda a região, para todo o estado, e até para todo o país ou parte dele. É um tipo de equipamento, sem dúvida nenhuma, tem uma centralidade, precisa ter uma centralidade gravada. Agora, o hospital de traumaortopedia não, ao contrário, ele precisa estar melhor distribuído no território, porque quanto melhor for distribuída essa rede de hospitais de traumaortopedia, mais chance de salvar vidas, porque quanto mais um acidente de trânsito, um tiroteio, como a chacina de ontem, enfim, exatamente, quanto mais rápido for o atendimento, melhor. Se você tem uma região conflagrada, trânsito pesado nessas vias, nessas artérias que conectam, né, com o centro metropolitano, todas essas regiões, você perdeu 40 minutos, uma hora e pouco, um pouco mais, a chance de salvar aquela vida ou deixar aquele cidadão com menos sequelas fica muito reduzida. Então são estruturas que precisam ser repensadas. A gente tem uma concentração muito grande de leitos hospitalares no centro do Rio de Janeiro. São 85% dos leitos distribuídos na região metropolitana estão concentrados no Rio. E uma parte deles do traumaortopedia. Então, repensar essa rede, redesenhar essa rede, como você diz, redesenhar a cidade, é redesenhar suas estruturas, sua forma de funcionamento. Então, seria muito importante para que a gente começar a reduzir necessidade de deslocamentos e fazer chegar mais perto das pessoas, o mais perto possível, a esses serviços essenciais. Eu queria pegar um gancho, já que você acho que não sei se me fiz entender. Sim, mas eu queria pegar esse gancho dos serviços essenciais para te colocar duas questões que têm a ver com a nossa conversa aqui de abertura. Se você pegar, imaginemos, na cidade do Rio de Janeiro, o número de servidores públicos, concentração dos servidores públicos municipais. Por área de planejamento, isto é, por setor da nossa cidade, você vai verificar que lá na AP5, na Zona Oeste,
institucionalmente não tem quase funcionário público. E aí, isto também, no meu entendimento, vale para os nossos municípios da Baixada Fluminense. E aí tem uma outra questão. Neste vazio do poder público, que não redesenhou a sua infraestrutura de políticas públicas, entra a milícia e faz o domínio territorial. Aí você passa a ter um poder paralelo, né, que determina, por exemplo, que uma praça pública seja ocupada por uma série de construções de pequenos negócios, porque eles levam um percentual em cima desses pequenos negócios. Então, veja só, que até a distribuição numérica do servidor público, ele se concentra nas áreas mais nobres, em detrimento da nossa periferia. Né? Então, a necessidade de se pensar, né, de como se redimensiona também a máquina pública na distribuição geográfica desses serviços, que é esse ponto que você está colocando. E uma coisa a mais, no meu entendimento, que é muito importante. A pandemia, que já dura mais de um ano, mostrou que a concessão à iniciativa privada dos modos de transporte, ela faliu. O capital se esvaiu, né, porque os sistemas como um todo passaram a não ter mais rentabilidade. Cabe ao poder concedente, que é o poder público, né, até encampar essas concessões no limite. Né? Ora, mas também o próprio poder público não tem capacidade de gestão nem volume de recursos. Então, nós estamos com um drama na mão imenso. Né? Porque o trem, por exemplo, né, que é o sistema de transporte, no meu entendimento, mais democrático, né, porque atende 12 municípios dos 22 municípios da região metropolitana, mais de 50%, se você tirar a operadora, ou então determina, bota mais dinheiro, bota mais trem, ela diz, não tem. Aí você encampa. O que você faz com isso? Então, eu acho que a gente tem que pensar também uma nova forma de financiamento do transporte público, porque a tradicional já não suporta mais, está tudo quebrado. Veja que no Rio de Janeiro houve a intervenção no BRT, o prefeito está alocando ônibus, e está alocando ônibus de quem? Quem tem ônibus em estoque? Evidentemente, só as empresas de ônibus. Né? Então, está pagando por isso. Né? Então, o que ele está fazendo no fundo? Está fazendo a gestão com dinheiro público do sistema de transporte, no momento de crise brutal. Agora, eu também não sei se quando sai da pandemia, esse sistema, da noite para o dia, consegue se recuperar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar as cidades para amanhã, também tem que buscar a solução hoje, que a crise da mobilidade está imensa. E você não troca os fluxos da cidade da noite para o dia. Perfeito. Bem, as duas questões muito claras. Quer dizer, até se você quer propor aos diversos atores da cidade, da metrópole, que olhem para as diversas centralidades que se estabeleceram no território com atenção e apostem seus negócios, seus serviços nessas localidades para reduzir esses excessos de viagens, né, que oneram tanto o orçamento das pessoas quanto também o tempo, né, boa parte do tempo das suas vidas. Se ele quer fazer isso, ele tem que dar o exemplo. E acho que você citou a P5 e é importantíssimo, porque é onde a cidade acontece hoje, onde a cidade se expande de fato, onde ela se renova mais intensamente, é na P5 onde ela mais precisa de gente. Né? E assim vai na periferia metropolitana, para não ficar só no Rio, em Itaboraí,
em Itaguaí, em Nova Iguaçu, no setor sudoeste da cidade seropédica. São territórios de grande expansão, são pedaços de cidade ou cidades inteiras com grande expansão, que provocam ainda mais e mais deslocamentos, e a maior parte desses ambientes é de base mais rodoviarista, né? Essas estruturas mais pesadas de transporte não chegaram até lá. Então, eu acho que é fundamental, tanto do ponto de vista de dar o exemplo, de mostrar que essa estratégia é para valer e é para todos, né? E o poder público tem esse poder, né, de demonstrar isso, com essa descentralização efetiva dos serviços, né? Para evitar deslocamentos, para obter aquilo que os serviços que as prefeituras costumam oferecer, mas também, não só para isso, mas também para contribuir de forma mais efetiva no controle do desenvolvimento desse território urbano metropolitano. É na ponta, é onde as coisas estão acontecendo, é que a gente precisa mais efetivamente das pessoas, de todos os níveis, né? Também dos de formulação, né? Os mais sofisticados, não devem estar só no núcleo, devem estar cada vez mais atento aonde a situação ocorre e aonde o poder público costuma não ter controle. E, como você bem disse, não tendo controle, a milícia e o tráfico de drogas ocupa e faz esse papel. Então, eu acho que é perfeito. E o segundo, com relação a essa situação de crise, né, que já se sentia pequenas quedas, né, de demanda que haviam presente por conta da crise econômica, né, no caso da região metropolitana, por conta do esvaziamento crescente, né, da cidade do Rio, que já vinha também de algum tempo, né. A pandemia acentuou isso drasticamente e não será fácil resolver. Eu acho até porque o centro do Rio, tem um esforço agora da prefeitura de reviver o centro, um projeto dirigido ao centro, que se tiver sucesso, ele terá sucesso pela capacidade, se conseguir fazer, de atrair moradia. Não acredito que certos serviços, certas atividades, depois da pandemia, voltem para o centro. Ou, se voltar, não voltarão mais com a pujança ou com a presença que teriam. Até porque, mais uma vez, voltando à conectividade, o home office veio para ficar. Era uma tendência e a pandemia acentuou, e hoje a gente vê que muitos escritórios, né, já pensam, já trabalham já com 2, 3 dias no máximo presencial. Isso vai se cristalizar. Eu tenho notícia de empresas que tinham um aluguel e procuraram outro endereço com metade da área que ocupavam, porque se redesenharam o seu escritório por conta da acelerada transformação, né, no modo de trabalhar que o home office gerou, e a pandemia colocou na vida da gente com mais rapidez. E assim vai para as outras coisas também, essa conectividade das mercadorias. A gente tem assistido no meu prédio, onde eu vivo aqui, tem uma portaria com uns escaninhos para colocar correspondência, fazer uma reforma, trocar lá 2 vagas de garagem para ampliar, para poder receber, organizar minimamente os embrulhos que chegam agora, cada um maior que o outro, porque houve um crescimento também muito importante do e-commerce, que também veio para ficar, né? Todos nós tivemos que praticá-lo durante a pandemia e aprendemos que não é tão complicado, tem já uma certa pontualidade, tem preço, e, inclusive, isso afeta até os destinos do comércio de rua. Então, eu acho que a gente precisa, e sabendo que o peso que tem a quantidade de pessoas transportadas, por causa que as tarifas dessas concessões que você citou, são que sustentam, que dá sustentabilidade ao modelo. O nível de subsídio já existe algum subsídio, mas ele ainda não é como acontece em outros lugares do mundo, e a gente sabe também que o Estado, do jeito que está, não tem condição de suportar coisa maior, pelo menos enquanto perdurar essa situação do reequilíbrio fiscal, do equilíbrio fiscal, né, dessa obrigatoriedade que o Estado
se vê em função das dívidas que acumulou, enfim, da crise, de toda essa crise, eu creio que nós vamos ter que redesenhar, você tem razão, redesenhar essas concessões, e se tiver que crescer, buscar crescer nos horários de vale. E aí a descentralização pode ajudar muito na construção desses motivos de viagens, ao contrário, quer dizer, eu vejo aqui, eu moro próximo à linha do trem, eu vejo de manhã dá dó, você vê os trens superlotados indo para o Rio e vazios, voltando no carrossel, quer dizer, sem quase passageiro nenhum. Isso é muito custoso, né? Eu acho que vai ter que mexer nisso, e é onde eu acho que pode haver algum crescimento, né? É trabalhar mais essas ofertas. Isso não vai, aí eu não consigo te responder. Isso também não é no estalar de dedos, isso não vai repercutir imediatamente. Imediatamente, eu acho que era obrigação do governo federal socorrer. Luiz Paulo, eu acho que não tem saída para minimamente equilibrar. Também não vejo o Estado encampando com capacidade gerencial. Eu acho que um socorro bem definido e estabelecido condições e critérios de monitorar que seria para socorrer essa situação de perda de Supervia, por exemplo, de 600 mil para menos de 200 mil passageiros. E aí vem recuperando, mas um crescimento muito residual, sabe, pequeno, muito lento. Não será fácil. Eu acho que precisa ser estudada uma solução mais firme de presença do poder público. O Estado não pode, a União já deveria ter mexido nisso, como fez com a aviação, sabe? E por que não fazer com o transporte público? Desculpa, falei demais. Vicente, olha só. Se chegou a cogitar, no Congresso Nacional, uma ajuda ao sistema de transporte, não é do Rio de Janeiro, não, do Brasil. Do Brasil. Porque a crise do Rio de Janeiro, evidentemente, se repete em maior ou menor escala no Brasil inteiro. E aí se destacou do orçamento 4 bilhões de reais e se fez um projeto de lei sobre isso. E o presidente da República vetou. O presidente da República vetou. Olha, então o impasse aprofundou. Quando o nosso podcast RJ em Debate traz uma série de conversas sobre cidade, né, é porque, no meu entendimento, seria necessário que essas discussões perpassassem os 22 municípios, os poderes executivos e legislativos dos 22 municípios e a sociedade. Como esse assunto é muito rico e nosso tempo é limitado, nós dividiremos esse bate-papo em 2 partes. Vamos encerrar o de hoje por aqui e retornaremos na próxima semana, aprofundando ainda mais essa reflexão sobre as nossas cidades. E vamos continuar com esse debate. Muito obrigado. Valeu, foi um grande prazer e conte sempre comigo. É um prazer estar com vocês e com seus ouvintes. Valeu, um grande abraço. Antes de encerrar, encaminharemos para o nosso quadro Bola Dentro e Bola Fora, destacando os fatos positivos e negativos da semana. A bola fora de hoje vai para a operação da Polícia Civil no Jacarezinho, com 25 mortes, sendo uma de um policial. Esta operação é inaceitável. É uma operação desastrosa. Operação de êxito é aquela que usa todas as formas de inteligência e de investigação, que prende os bandidos e não morre nenhum policial e nenhum bandido. Chega, basta de tantas e tantas mortes. Se nós não tivéssemos a Covid, que já assola o nosso país, com mais de 430 mil mortes, temos agora também associada as ações de repressão, que o objetivo passa a ser a morte e não as prisões.
A bola dentro de hoje vai para o artista Paulo Gustavo, mais uma vítima dessas milhares de vidas que se perderam ao longo de mais de um ano de pandemia. O artista que, mesmo não resistindo ao ataque do vírus, recebeu aplausos de todos por nos deixar com sua arte lições de solidariedade, de generosidade, de luta contra os preconceitos e nos dizer que amar é preciso e que amar é uma arte. Rir é, sim, para Paulo Gustavo, uma forma de resistência. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.